Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Essa daqui é uma iniciativa da Elo-Fi da Zucchetti. Então, esse é o nosso podcast de HR Executive Talks. Então, qual que é a ideia aqui? A gente falar de IA, falar de inovação, falar de mercado, que seja uma conversa leve, né? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela participação. E começando, né? Sou o Bruno Cortes, eu sou o CEO da Elo-Fi e também sou responsável pela vertical de HR Tech da Zucchetti aqui no Brasil, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, estou no mercado de tecnologia há mais ou menos aí 23 anos, né? Atuando desde projetos até mesmo com transformação digital e inovação, né? Então, essa é a principal pauta também de hoje, né? Falar de inovação e principalmente de IA. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado novamente pela participação. Obrigado, Vamos lá. Bruno. Quer começar? Pode se Obrigada, apresentar, Bruno. por favor. Prazer conhecer pessoalmente. Eu sou Mariana, tenho 2 filhos e eu digo que eu sou Mariana, tenho 2 filhos e estou atualmente no Espaço Laser como diretora de RH, né? Acho que é importante esse disclaimer, porque a gente está na posição que a gente ocupa. A gente muda essa posição o tempo todo e a gente vai falar aqui de IA, que vai provocar, estava conversando com a Carol um pouquinho antes, que vai provocar a forma como a gente atua o tempo todo. Então, mas a gente não vai mudar a nossa essência, a gente não muda quem a gente de fato é. Então, sou casada, tenho 2 filhos, trabalho em RH desde o início da minha carreira, sou psicóloga de formação, nunca atuei em consultório, porque eu sabia que eu queria um mundo corporativo, mas eu queria um mundo corporativo dentro de uma área que de fato impactasse as pessoas, de fato provocasse e olhasse o comportamento humano, e agora vem a IA, o comportamento tecnológico, para revolucionar a nossa cabeça. Então, estou super animada para a gente ter esse papo hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Por favor, Carol. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês, integrar essa mesa tão bacana, né, com esse dia de bate-papo sobre esse tema que é tão revolucionário, mas de certa forma que versa sobre, né, a forma com que a gente vai se comportar daqui para frente. Eu adorei como você se definiu, Mari. Porque, de fato, é isso. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo hoje, mas não necessariamente faremos a mesma coisa daqui a algum tempo, né? Que não dá nem para definir o quanto. Meu nome é Ana Carolina Chiavone, eu gosto de ser chamada de Carol, trabalho na Bayer há 15 anos. Hoje sou Head de Remuneração e Benefícios na Bayer. Não sou, né, do mundo de RH, eu sou advogada tributarista. Fiz uma transição de carreira em 2018, sempre atuei como planejamento tributário, mas em algum momento da minha carreira decidi fazer essa transição para que eu pudesse me aproximar mais daquilo que move de fato as organizações, né? Que somos nós, somos pessoas, e aquilo que nos motiva diariamente. Remuneração e benefícios, de certa forma, tem uma conexão muito grande, né, com a legislação, com o direito tributário em si, porque a gente tem muito impacto tributário em todas as nossas decisões estratégicas de remuneração, mas ela versa também muito sobre o comportamento e perfil da nossa organização, né? Então, eu acho que é isso que vem me motivando e me conectando tanto com o mundo exterior, o que né, tem impulsionado esses talentos, impulsionado as pessoas a exercer as suas profissões nas suas diversas especificidades, quanto também, né, impacta na vida de cada um de nós e além delas, né? Assim, a forma com que a gente estrutura os nossos benefícios impacta na minha vida, da minha família, dos meus filhos, né? Então, acho que isso traz uma magnitude muito, muito bacana e um motivador para mim, né? De olhar para esse grande universo. Também sou mãe de 2 meninos de 4 anos, então aí
numa adolescência infantil maravilhosa, nos desafiando todos os dias. Sou casada também há 14 anos, tenho cachorros também, enfim, tenho uma vida aí bastante animada fora da Bayer. Muito bom, gente. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Então, sou Vinícius Medeiros, sou mineiro de Uberlândia, Minas Gerais, mas eu tenho raízes potiguares, costumo dizer assim, por conta de pai, mãe, avós, enfim. Então, foi uma infância um pouco misturada ali entre Minas e Rio Grande do Norte. Moro em São Paulo há 8 anos. E estou na Accenture há 6 anos e meio, quase 7, trabalhando numa área que eu amo, né? Uma área chamada Talent Organization. Então, é uma área que presta consultoria com temas relacionados a toda a esfera ali de RH, né? Então, a gente presta serviços relacionados a transformação de RH, gestão da mudança para grandes transformações, sejam transformações tecnológicas ou transformações organizacionais. Temos também uma prática, um serviço de liderança e cultura, organização, né, org design, e aquilo que eu amo, que é gestão de talentos, né? Então, gestão de desempenhos, carreira e sucessão, estratégia de talentos, que é onde eu tenho atuado há mais tempo. Sou casado, ainda não tenho filhos, a gente estava batendo um papo aqui, né? Mas pretendo ser pai em breve, e estou muito animado e muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. É uma honra. Que bacana. Qual que é o tamanho da operação de vocês, né? Quantas pessoas que vocês trabalham, não só no time de RH, né, mas dentro da estrutura da empresa, né? E se vocês puderem especificar um pouquinho também, quantos líderes mais ou menos vocês têm dentro da empresa? E aí já é um bom começo também, só para a gente poder tangibilizar um pouquinho aí do tamanho da operação. E também um parênteses, né? Porque a Bayer é uma gigantesca, né? Mas eu acho que são poucas empresas que têm 95% de mulheres no time. Eu não conheço nenhuma. Eu também não. Acabei de conhecer hoje. Tirando a Espaço Laser, eu não conheço nenhuma empresa com essa representatividade de mulher, de verdade. Eu nunca tinha ouvido falar. Bom, então, a Espaço Laser tem 20 anos de mercado, 21, na verdade. É uma das pioneiras aí na depilação a laser. A gente tem 560 lojas próprias espalhadas no Brasil, e mais de 250 franquias. E a gente também está na Argentina, no Chile e na Colômbia. Argentina e Chile, a gente tem marcas que a gente opera junto, e a Colômbia, a gente foi 100% Espaço Laser, e aí a gente franqueou a operação da Colômbia, entendendo que fazia mais sentido ser operada por um franqueado local. Tá? Então, quando a gente fala de liderança, eu tenho espalhado no Brasil, nas lojas próprias, 560 gerentes de unidade. Cada entre 10 e 15 unidades, a gente tem um gerente regional para cuidar daquelas unidades, e a gente separa o Brasil em 6 regionais, que os diretores regionais olham por essas regionais para a gente acompanhar aí o desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Então, eu estou falando aí de mais ou menos, no campo, na operação do campo, 630 líderes, né? E no corporativo, então, todas as áreas de suporte à nossa operação de loja, falando de financeiro, RH, planejamento comercial, marketing, a gente tem, em média, 110 gestores. Então, esse é o tamanho aí da nossa operação. Temos 4.500 funcionários diretos, e aí tem mais aproximadamente 2.000 quando a gente fala de franqueado, né? É muita gente. É muita gente. Bom, a Bayer, ela é uma empresa de mais de 150 anos de história, né? Ela acho que poucas pessoas sabem que ela é detentora de 4 divisões. Uma divisão agrícola, uma divisão farmacêutica, a divisão de consumo e a divisão administrativa corporativa, né? Hoje eu tomo conta das 4 divisões, né, no Brasil, atuo com as 4. No Brasil, ela conta com 5.400 funcionários fixos, só que ela é hoje detentora
do segundo maior negócio de agronegócio no mundo, né? Então, no Brasil, nós somos mais de 90% do nosso negócio é agronegócio. Então, a gente tem muitos profissionais sazonais que, no seu pico de safra, a gente chega a 11 mil funcionários. Eles trabalham, né, ao longo da safra de cada cultura, que pode ser até de 11 meses, a depender da cultura. Então, a gente pode atingir esse montante de funcionários, né, no pico. No mundo, a Bayer ela é 50%, então 50% é farmacêutico e consumo, que são, né, o Bepantol, o Redoxon e tal, e fora todos os produtos farmacêuticos que a gente tem, e 50% de agronegócio. Né? Hoje a gente está dividido meio a meio. E no Brasil, então, como eu falei, 90% do nosso negócio é do agro, né? Acho que muito consistente com o campo fértil que nós temos, né? No Brasil, a gente não surpreende que o nosso agronegócio esteja aí mais alavancado de líderes. Isso. Então, isso que eu ia falar, até uma pergunta bastante tricky, né? Assim, a Bayer, de 2023 para cá, ela vem numa missão de reformulação do seu operating model da organização. A gente vem num movimento de desconstrução dos nossos níveis hierárquicos, que eram 9 níveis até o topo, e hoje a gente tem desconstruído isso para justamente empoderar mais a ponta na tomada de decisão. Hoje a gente conta com vários níveis que a gente chama de executive positions, mas não necessariamente a gente tem liderados abaixo. A gente conta com líderes influenciadores, aonde eles impactam e influenciam a organização da mesma forma ou até de formas mais robustas e importantes do que um líder de fato de pessoas. Então, hoje, nessa novo formato, nessa nova organização, a gente reduziu bastante o número de pessoas que lideram grandes estruturas. Acho que a gente está falando de mais ou menos 500 pessoas, né, que estão liderando, mas a gente tem mais de 1.900 pessoas em posições de grande influência e impacto dentro da nossa organização. Falando um pouquinho de IA, então, mais especificamente agora para a parte de pessoas, parte de RH. Quando que esse tema começou a chegar mais forte para você lá dentro da Espaço Laser e você falou assim, ó, eu preciso me dedicar a isso aqui porque tem alguma coisa aqui dentro que pode transformar o negócio? Então, eu acho que a gente começou falando de bot, né? Chatbot, e assim, qual é a grande diferença do bot para IA? E pelo quê? Porque eu não sou nenhuma expert, estou aqui aprendendo. Na minha visão, o que eu estudei até hoje e o que eu venho me aprofundando, a IA ela é a evolução do bot, com a capacidade de ir aprendendo e de ir trazendo outras respostas, outros conteúdos. Então, desde que eu entrei no Espaço Laser, eu tenho 4 anos de empresa, a gente vem se provocando em trazer o bot para automatizar algumas coisas. Então, assim, voltando para a resposta efetivamente, acho que a gente começou a falar de IA na Espaço Laser no final do ano passado, no começo desse ano. E se provocar dessa diferença da IA, de que a IA é a evolução do que antigamente era o chatbot e que era binário, né? Você perguntava isso, era aquilo, você perguntava isso, era aquilo. Opa, não é mais assim. Então, o que eu tenho conversado muito internamente com o time é como é que a gente traz isso e, sem dúvida, o benefício para o colaborador, que é o meu primeiro cliente, né, o meu cliente interno, porque eu preciso atender as pessoas das formas diferentes que elas são. Então, a resposta que eu dou para o Bruno é diferente da forma que eu vou dar a resposta para o Vinícius, porque o repertório é diferente, as pessoas vão ter entendimento diferente, e a IA vai nos ajudar com isso. O que antigamente você tinha lá um textinho padrão, Então, esse tem sido o nosso movimento de como é que a gente traz a IA para agregar valor no nosso atendimento interno, nos nossos processos internos.
Legal, legal, muito bom. Bom, são modelos de negócio totalmente diferentes, né? Uhum. E imagino que na Bayer talvez isso já tenha começado lá atrás, falar de IA, de assuntos mais, principalmente por causa de engenharia, de uma série de coisas, né? Médio, Mas- Bruno, porque assim, não vamos esquecer que a Bayer ela é uma empresa centenária, né? Sim. Com uma velocidade em termos de adoção de tecnologia, né, para fins corporativos, talvez um pouco não tão avançada quanto empresas, né, mais Mais novas. Uhum. A gente tem processos extremamente burocráticos para aprovação, né, de grandes tecnologias como essas. Mas, de fato, a gente começou a se entender necessário endereçar uma resposta sobre IA, quando de fato ela começou a ser mais presente na vida dos nossos funcionários. Uhum. Então, individualmente, as pessoas começaram a utilizar para fins de trabalho pessoal a IA, e a gente começou a se preocupar na qualidade dessa utilização e na segurança da informação que estava sendo circulada, Uhum. né, individualmente na utilização dos funcionários. E com isso foi crescendo a necessidade da gente incorporar esse tipo de ferramenta dentro da nossa estrutura. Então, a gente criou uma IA generativa para nós, né, que pudesse estar conectada com toda a nossa forma de operação e todas as informações da organização. Então, a gente tem uma IA interna. E aí, só depois que a gente implementou o Copilot, né, nos nossos processos internos de fato. E aí, com isso, começou a se entender quais seriam as benesses de cada uma das áreas utilizar IA e aonde a gente poderia utilizar nos nossos processos. Então, obviamente, Talent Acquisition foi um dos primeiros a serem utilizados com essa, né, para recrutamento, Uhum. definição de perfis, seleção, matchings, né, de vagas com perfis e tal. Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Talent Marketplace. O Talent Marketplace ele faz o matching entre o talent profile de cada um dos profissionais com as skills que essas pessoas vão desenvolvendo em cada etapa da sua carreira e faz o matching dessas informações com projetos que a organização lance. Então, eu da área de RH hoje posso fazer parte de um projeto que está sendo implementado na área de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, desde que eu tenha os skills alinhados com aquilo que aquele projeto precisa. E aí a IA faz esses matchings. Uhum. Né? Então, obviamente, a gente está aprimorando essa ferramenta, né, pensando especificamente em RH, a gente está aprimorando muito essa ferramenta para que cada vez mais ela tenha capacidade de ofertar novas oportunidades e a gente pensar em estratégias de upskilling e reskilling, né? Porque realmente nossa organização está indo para esse lado, combinado com o fato de que hoje a gente está desconstruindo, né, toda essa organização estrutural como nós tínhamos anteriormente para a gente passar a atuar como mais portfólios de carreira, né, e não mais com posições e cargos hierárquicos e tal. Então, é isso que a IA vai nos ajudar e ela está sendo treinada para isso, né, e estimulada para isso. Que legal. Muita coisa diferente, né? Muita coisa. Eu gostei do que você trouxe, porque me parece que vocês estão bem na vanguarda aí, na crista da onda, que a gente diz, quando diz respeito a essa parte de skills. Porque se você olha, vamos lá, AI na Accenture, eu lembro que em 2021 a gente já tinha uma trilha de formação sobre isso, porque, enfim, é uma empresa que a gente tem muito contato com tecnologia, a gente tem que estar à frente, porque hoje em dia a informação circula muito rápido, daqui a pouco o cliente sabe mais do que você, então a gente tem que estar sempre correndo. Então, em 2021 nós tínhamos uma trilha, tem até hoje, chamada TQ, Talent Quotient, que você tinha alguns temas de tecnologia para toda a organização. Na época eram quase 600 mil funcionários, hoje está quase 800 mil, e todo mundo tinha que passar por essa formação, e a AI já estava lá presente. Depois veio GenAI 1, GenAI 2 e começou. Mas desde essa época já começamos a discutir nas nossas práticas de talento o poder do skill, que aí eu vou chegar onde você trouxe, né? Que hoje o skill ele se torna uma moeda de troca, né? Então assim,
Tá, você disse que fez psicologia, não sei qual é a sua formação, você fez direito, é verdade, você falou direito, administração, estamos aqui falando engenharia? Ciência da computação. Ciência da computação, estamos falando de RH. Então, talvez um modelo muito tradicional, a sua formação, você ser advogada para o resto da vida, psicólogo e tal. Hoje não, né? As formas que você aprendeu, ou com educação formal, ou informal, ou projetos que você participou, vão colocando na sua mochila de skills, né? Habilidades e tal. Sim. E isso é que tem que ter o poder, né? É E você ter uma tecnologia que te ajude a entender quais são os skills da minha organização. Desses skills, quais que eu preciso, como tem lá os 4 Bs, né? Que é build, borrow, buy e bridge. Então, o que eu preciso desenvolver internamente, né? Construir. O que eu preciso comprar? Ó, cara, esses skills são críticos e eu não tenho gente dentro. Preciso talent acquisition, trazer. Exatamente, borrow. O que eu posso pegar emprestado, fazer comunidade e tudo mais. E o que eu preciso, de repente, bridge, cara, olha, eu vou te ajudar a se mover dessa sua carreira para uma outra carreira aqui que eu tenho oportunidade. Então, uma ferramenta que te ajude a fazer esse matching, a entender, né, esse talent marketplace ou opportunity marketplace, com certeza vocês estão na vanguarda, porque isso é tendência, isso é para onde as organizações deveriam estar mirando. Menos postos formais de trabalho e mais skills, conhecimentos, né? Perfeito. Quero só saber se vocês concordam comigo, né? No passado, eu venho da área de TI, como eu falei. A área de TI era vista como uma área de custos, né? E aí passou a ser uma área extremamente estratégica. E eu vejo que esse movimento está acontecendo cada vez mais com o RH, né? De sair daquele departamento pessoal, aquele RH de operação, e vindo cada vez mais como uma posição estratégica, né? E aí é onde entra assuntos de AI e uma série de coisas, né? Vocês têm essa visão desse movimento também, que o RH hoje está talvez até mais estratégico que uma área de tecnologia? Completamente. Completamente. Eu acho que ainda a gente tem RHs que são vistos como suporte, né? Até porque existe também uma resistência da área de negócios, da participação e da atuação estratégica do RH, comandando ou até mesmo ditando a forma com que alguns tópicos devem ser conduzidos. Mas existe, sim, essa mudança comportamental do RH de se posicionar muito mais como uma área estratégica que tem que estar na mesa de decisão junto com o negócio, justamente por conta dessa mudança comportamental do mundo, né, assim, que a gente vem vivenciando. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu até estava trazendo um ponto que eu vejo que hoje é uma dor que poucos de nós têm endereçado, que eu vou citar, posições de entrada nas organizações hoje, elas costumavam ser muito mais operacionais, né, assim, de lançamento de notas, assistente administrativo, que fazia, né, determinadas rotinas mais processuais e mais operacionais, que hoje, com a utilização da tecnologia, não vou nem dizer IA generativa, mas, assim, tecnologia em si, ela já substitui muito da mão de obra que anteriormente era executada por essas posições de entrada. E tem pouca gente olhando de qual é o perfil de uma posição de entrada hoje numa organização e o que essa pessoa que vai ocupar essa posição precisa já trazer do ponto de vista comportamental. A gente não está olhando para isso, e aí existe de fato uma sensação de seniorização das organizações, aonde eu tenho pessoas mais capacitadas do ponto de vista comportamental, de skills, né, de soft skills, e tecnicamente também mais robustas, e poucas posições de entrada, né, até a gente fica falando, programas de estágio, a gente vai continuar, porque a conversão de efetivações tem diminuído e não sei o quê. Mas tem diminuído por quê, gente? Será que a gente está olhando para isso, né? Assim, qual que é o perfil que a gente vai ter que atrair daqui para frente? Então, eu vejo que mais e mais nós temos que ter esse olhar muito mais futurista, né, de olhar para nossas organizações de um ponto de vista de como que a gente vai atuar daqui para frente
com a utilização da tecnologia, fazendo boa parte daquilo que a gente faz. E não é substituição de novo, né? Assim, é mudança comportamental, né? É mudança de uma rotina que a gente tinha anteriormente e que a gente vai ter que se adaptar. Bom, concordo. Mari, o que você acha? Não, eu ia complementar que, assim, de fato, quando a gente fala que a formação dessa pessoa vai ter que mudar, Sim. É isso. né? E a nossa atuação dentro das empresas vai desafiar a liderança, as pessoas, em provocar esse comportamento diferente. Quando você fala, a área de tecnologia por muito tempo saiu ali do custo, começou a ser vista como investimento, e o RH também, eu acho que sim, o RH está entrando nessa fase, muito porque tem ficado muito claro exatamente isso. Assim, como é que a gente desafia essas pessoas? Como é que a gente prepara essa liderança? Como é que a liderança desenvolve o time? Porque o que for automatizável será. Será? Exatamente. Né? Sim. Então, esse trabalho de desenvolvimento do comportamento humano, de olhar, adorei o que você trouxe das competências, das habilidades, como é que se faz essa movimentação, isso é observação humana. Como é que o RH está nessa transformação, né? Na minha visão, e aquilo que nós temos visto, é que o RH, mais do que nunca, agora é convidado, e se você ainda não teve essa sacada, tenha, ele é convidado agora para sentar na tomada de decisão, para sentar num lugar estratégico, não é mais uma área de gestão de recursos humanos, né? Porque isso que você trouxe, né, isso que a gente comentou também, quem é que vai ter esse olhar e essa provocação de que, olha, não é mais sobre jobs, roles, agora é sobre skills? É o RH que vai provocar isso, né? Aqui a gente precisa pegar emprestado, aqui a gente precisa desenvolver, é o RH que vai trazer isso. A gente precisa cuidar das pessoas, da saúde mental das pessoas. Gente, a pandemia depois trouxe uma epidemia de saúde mental, isso cai no colo do RH dentro da empresa. Então, esse gap geracional, essa coisa agora, essa geração Z chegando no mercado, e aí agora é um mercado diferente, que as posições de entrada não são mais tão operacionais como eram, é uma galera que tem um pouco de aversão ao relacionamento humano, até brinquei no outro podcast, que se toca um telefone, ele não sabe o que é que ele faz, ele atende, eu falo, né? Como eles vivem. Como eles vivem. comem. Exato. Você sabe que eu ouvi uma entrevista, um podcast de uma menina com seus 20 e poucos anos, e ela falou o seguinte: eu não estou acostumada a improvisar no telefone, então não me liga, porque eu não estou preparada. Exato. Você tá brincando. E aí aquilo me caiu de uma tal forma que ela falou assim, porque quando você me manda o WhatsApp, eu reflito sobre aquela mensagem que você está me mandando, eu elaboro a minha resposta e eu mando. Agora, eu escrevo, apago. Exato. Agora, quando você me liga, eu não estou preparada para fazer bate-bola com você. E aquilo me pegou de uma tal forma que eu falei assim, gente, isso é uma verdade com essa geração hoje. Porque, e aí essa velocidade de raciocínio, essa improvisação, esse jogo de cintura, é que talvez a gente precise, né, aprimorar nessa geração. É muito. E quem vai trazer isso para a mesa é o RH. Líder, olha só, isso, você está, né, dando murro em ponta de faca é por conta disso. Olha esse olhar aqui. Então, o RH está numa posição agora de privilégio, eu diria, porque essa transformação agora que vem com a AI generativa não é de tecnologia. Tem a ver com pessoas. Toda vez que você senta numa roda para falar sobre AI, você cai falando depois em pessoas. Como é que as pessoas vão reagir? Como é que... Vou perder meu emprego, não vou? Quem que vai ajudar a lidar com esse medo? Sim. Vai perder? Não sei. Talvez alguns sim, talvez nós tenhamos que se reinventar. Quem que vai provocar? O RH. Dependendo do seu comportamento, vai perder. Exato. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? São 3 grandes pilares. Pessoas, processos e ferramentas. Né? Sim. Você pode ter o melhor processo do mundo, a melhor ferramenta do mundo, mas se as pessoas não quiserem fazer, não vai para frente. Exato. Agora, se você não tem uma ferramenta tão boa, um processo meio quadrado, mas se você tem pessoas que queiram fazer o negócio acontecer, de alguma forma vai. Né? De alguma forma vai acontecer. Então,
quando a gente fala dessa habilidade, desse jogo de cintura, para mim também isso é um grande pulo do gato. Porque isso não ensina em lugar nenhum. Não. Não. É a vivência, é a saia justa, né? É aquele jeito que você tem que aprender sozinho, né? A como lidar com aquilo que está acontecendo. E aí, Vinícius, tem uma coisa que a gente não tem falado e que eu fui provocada recentemente, eu tenho refletido, que é, a gente fala do soft skills, a gente fala do hard skill, mas tem uma habilidade que não tem nome ainda, de sutileza, de fazer o encontro desses dois, É o feeling, né? que é o feeling, que é aonde a gente cada vez mais vai ter que fortalecer. Porque é como é que você conecta isso. Você tem o processo, você tem as pessoas, você tem as ferramentas, você tem o soft skill, hard skill, e você tem essa transição aqui do feeling, que é como é que você se comporta com aquele hard skill. A leitura de cenário, né? O senso crítico. Exato. Cara, eu sei o que dizer, sei como dizer. É o momento de dizer, sabe? E que são sutilezas que a gente ainda não consegue nem dar nome. Exatamente. Controle emocional. Controle emocional. São muitos temperos, né? São São. temperos. Por isso que eu digo que o RH ele tá agora numa posição de privilégio que talvez não teve antes. Eu acho que a tecnologia, os caras da TI fizeram um belo trabalho. Agora passou a bucha pro pessoal da RH. Se virem agora. Como que vocês vão fazer com tudo isso aqui, né? Sim. E como que vocês percebem esse movimento da IA, né? Vocês percebem que, como vocês estão à frente dessas posições nas empresas, né? Vocês percebem que vocês ainda estão numa posição mais reativa dessa tecnologia que está vindo, ou vocês estão demandando e trazendo e sendo os pioneiros? Eu acho que a gente está aprendendo, né? Uhum. Então, inclusive aqui no podcast eu saio super provocada. Eu acho que eu não estou reativa, não me vejo como RH reativo, mas a gente ainda não sabe todas as opções e todas as oportunidades que a gente pode e eventualmente priorizar, porque a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, eu acho que ainda está naquele... Você tem todos os ingredientes ali, você fala, opa, peraí, como é que eu vou fazer? O que vai gerar mais valor neste momento? O que é o low-hanging fruits que eu preciso fazer? Ou gerar mais valor com maior impacto? Uhum. Então, assim, eu me vejo nesse momento. Eu vou investir agora no recrutamento, na parte de desenvolvimento, no atendimento ao cliente interno. Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque abriu um leque de oportunidades que você está falando, opa, é quase quando começou o Instagram, o Facebook, você começa a ter um monte de informação, você tem aquela enxurrada de informação. Uhum. Eu me vejo assim, opa, agora eu tenho uma oportunidade gigante. Mas agora eu preciso dar o passo de como é que eu começo a colocar isso em prática, executar, gerar valor, impacto para a organização, para os colaboradores e para os clientes, né? Uhum. Eu estou 100% com a Mari. Eu acho que a gente não está reativo, acho que a palavra seria nós estamos limitados, acho. Nesse primeiro momento, até a gente poder entender qual é o tamanho da nossa oportunidade e para onde a gente consegue usar. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem sido, sim, como RH protagonistas, é na provocação da mudança comportamental. Perfeito. Que eu acho que é isso que a gente vem estimulando cada vez mais na organização, né? Assim, olha, nós temos isso como ferramental, nós temos a IA já presente, a gente não está falando de futuro, a gente está falando de presente. Então, nós precisamos proporcionar a mudança comportamental dos nossos profissionais, né? Para estimular a utilização desse tipo de tecnologia, dar informação de quais são os limitadores que a gente tem em termos de segurança, em termos de informações e tudo mais. Quais são as oportunidades correntes que nós temos, mas eu acho que a grande chave que eu acho que a gente está atuando de fato é nessa mudança comportamental. Posso comentar? Claro. Adorei a resposta de vocês quando vocês dizem que estão limitadas, e é isso mesmo. Né? Acho que é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Pessoal, a gente não vai conseguir abraçar tudo. Sabemos que existem muitas possibilidades.
Acho que você dizer isso para as pessoas, sabemos, aquieta um pouco o coração de dizer, beleza, o RH sabe que talvez não vai conseguir abraçar tudo, existe uma limitação, e essa limitação não é do RH, é humana, gente, é humana, né? O nosso cérebro não foi feito, não é processado não é criado para processar essa quantidade de informação que nós somos expostos. Eu não sou neurocientista, não, mas, gente, não é. Não é? É muito estímulo. As né? pessoas estão bugando, inclusive, né? Estão A bugando. gente, inclusive, sente, né? Depois que a gente sai do sente. trabalho, que a gente tá com o hardware, né? Exatamente, o Bem hardware sobrecarregado. tá meio ali, né? Quase uma tela preta. Então, acho que é muito genuíno dizer isso. Olha, sabemos que existe um mar de possibilidades, estamos limitados e começamos por algo. Mas acho que o importante é começar por algo, deixar claro que não dá para abraçar tudo. Mas, Bruno, acho que uma provocação interessante é o que mexe o ponteiro do negócio? Talvez comece por aí, né? Qual que é a estratégia do negócio? Tá bom, cara, beleza, eu ainda vou continuar com o atendimento, talvez por uns meses, humano, não vou conseguir colocar um AI para atender os colaboradores. Por quê? Para o meu negócio, colocar AI na parte de talent development, de desenvolvimento, é prioridade. Porque eu tenho um gap de skills gigantesco e eu vou ter que priorizar isso. E tá tudo bem, né? Mas eu adicionaria, Vini, o seguinte, eu acho que essa também é uma grande sacada, porque a partir do momento que o executivo, que ele está à frente ali do RH, ele está conectado com a estratégia, ele consegue articular e saber aonde que ele precisa priorizar. Justificar. Né? Poxa, eu tô com um baita de um problema aqui de turnover, né? O que eu posso trazer de tecnologia para me ajudar com isso? Tô com um baita problema aqui de atração. Como é que eu faço um trabalho aqui de branding para trazer mais gente, para tornar minha marca sexy e essa galera, quer dizer, vem trabalhar comigo aqui, né? O que eu posso trazer de ferramenta para isso? Né? Perfeito. Eu acho que foi aquele comentário que eu fiz, né? Como é que a área se torna mais estratégica, né? Então, acho que esse é um bom ponto, né? Sim. É entender do negócio, entender onde estão as grandes dores, entender os desafios para os próximos anos, né? Eu tive uma reunião com um cliente grande, uma farmacêutica grande, há algumas semanas atrás, né? Que eles estão com uma previsão de dobrar de faturamento nos próximos 5 anos. Qual que vai ser o trabalho da RH? E é uma empresa que tem um turnover de 35%. Uau. Você imagina? E hoje eles têm mais ou menos 4 mil funcionários. Imagina o tamanho da dor para resolver, né? Então tem que ser uma área extremamente estratégica, né? Entender essa dor e conectar com o negócio. E eu vejo que ainda não só um entendimento, mas eu vejo que muitos projetos, muitas iniciativas, elas acabam sendo engavetadas porque também falta o poder o punch para executar, né? De se correlacionar com as outras áreas, né? Dos BPs entender essa estratégia e costurar também com os líderes dentro das outras áreas, né? Porque são empresas grandes. Então só uma voz não consegue, né? Então isso tem que ser levado também de alguma forma, né? E como que vocês veem, né? Ou melhor, quais foram as primeiras iniciativas que vocês conseguiram ver dentro da área de vocês, que foram iniciativas de IA e que trouxeram algum tipo de resultado, não só financeiro, né, mas algum resultado tangível mesmo, que seja pessoas, financeiro ou algo do tipo? Eu acho que o grande precursor, né, da utilização da IA foi, de fato, nós nos munirmos de dados. Eu acho que as empresas tiveram um trabalho enorme de levantamento de todos os dados que tinha nas organizações para saber utilizar aquilo tudo a seu favor, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro grande passo que nós demos, que foi, de fato, a gente entender qual eram os dados que a gente podia trabalhar, o que faltava e o que a tecnologia podia nos ajudar a gerar ainda, né? E aí, com base nisso, depois que nós nos estruturamos, né, com esse grande base, aí veio, de fato, né, o próprio chatbot, depois com o IA nos ajudando nas tomadas de decisão. E aí hoje eu acho que a gente tem sim uma avaliação muito mais robusta, né, de performance da empresa como um todo, com base nesses dados, onde a gente tem monitoramento, né, assim, de todos esses números de turnover, de quais são os tipos de informações que a gente coleta de processos de
de talent acquisition, né, de recrutamento, o que vem do mercado em relação a isso. Naquilo que tange, né, a minha área de fato de remuneração e benefícios, eu coleto muito dado do mercado, que é aquilo que eu transformo no meu dia a dia em competitividade. Então, isso vem me ajudando muito, me dando grandes elementos para poder tomar a decisão e até mesmo conduzir essa transformação e a forma com que eu vou me posicionar na empresa para o mercado. Uhum. Eu estou tendo agora discussões, né, muito grandes de que eu vou mudar a minha estratégia de remuneração, porque a forma com que eu atuo já não é mais condizente com o que eu atuava há 2, 3 anos atrás. E eu estou me comparando, talvez, no mercado de uma forma diferente também. Uhum. Então, e isso tudo só está sendo possível porque eu tenho a tecnologia ao meu favor e as informações hoje chegam de forma muito mais fácil, muito mais compiladas, de forma mais mastigada, para que eu tome decisões mais estratégicas e mais eficientes. Uhum. É isso. Concordo com a Carol. Acho que a gente foi provocado em ter todos esses dados para que esse cruzamento aconteça de forma mais rápida e que a gente possa usar o nosso tempo desafiando o dado, pensando como é que a gente vai fazer diferente, o que a gente vai trazer de inovação, que antes a gente perdia muito tempo para conseguir gerar o dado. Então, assim, a partir do momento que a gente entende que, opa, peraí, tenha todos esses dados, joga esses dados em algum lugar que ele vai fazer vários cruzamentos que antes a gente demorava meses, e aí você tem uma tomada de decisão muito mais rápida, você não precisa esperar acabar o ano para ficar olhando o retrovisor, então você consegue fazer mudanças mais ágeis e pontuais para corrigir a rota. Putz, agora o ano acabou, vamos pensar, vamos olhar para o retrovisor para fazer, no meio do mês você já consegue fazer alguma coisa, durante um ciclo de avaliação você já precisa rever alguma coisa, e aí você vai tendo muito mais agilidade e assertividade para ter o sucesso, né? Uhum. E eu diria também que tem alguns elementos aí, né? Então, assim, você tem algumas coisas que eles veem como se fossem grandes camadas, né? Então, você tem uma dificuldade, sim, de dados, né? Então, no primeiro momento é como você coleta tudo isso, coloca, depois como é que você transforma todos esses dados aqui em informações, né? E aí vem a questão de timing, quanto tempo eu demoro, então você consegue trazer, né? E depois assertividade, né? E eu acho que agora nós estamos indo para uma fase de ser mais preditivo, eu diria. Sim, né? Excelente. Sem dúvida. De você conseguir olhar não para o histórico, né, mas compor uma visão futura. Né? E eu acho que nesse sentido também é uma dificuldade do mercado, é uma dificuldade nossa também quanto Zucchetti, né, porque tem muita informação. Muito dado. Tem muito, não é pouco. É muito, né? E num cenário onde você começa a trazer muitos elementos, né? Então a parte de compensation. Não é só mais salário. Não. Né? É benefícios, porque o salário ele não tem muita mais. Commodity. Exatamente, né? Mas os benefícios que acabam, e tem muitas empresas que não dão muita atenção para isso, né? Eu tive com um cliente também, há um mês atrás mais ou menos, né? E eles fizeram uma pesquisa sobre os benefícios internos, né? E plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, café na quinta-feira, o happy hour na sexta, que eles colocam dentro da empresa também. E de todos os benefícios, que o pessoal mais bem avaliou, mais deu valor, foi, por exemplo, o benefício do café na quinta-feira à tarde dentro da empresa. Olha. Por quê? Não porque o plano de saúde não seja relevante, óbvio que é, né? Mas porque o plano de saúde todo mundo dá. Todo mundo tem, né? Eu achei super interessante, porque esse ponto, para mim, ele, sem ser polêmico, né, óbvio, mas ele contradiz um pouco o tema do trabalho remoto, né? Porque valoriza uma questão... Conexão. Exatamente. Exatamente. Né? Mas é isso, às vezes as pessoas que querem muito o trabalho 100% remoto e tal, a gente tem que se questionar por que não tem essa vontade de estar. Então, exatamente. Exatamente. Porque se tiver prazer em estar presencial, em tomar o café, em sair para almoçar, Conectar. conectar. E acho que
você consegue contribuir também bastante, Vini, nesse sentido. Como que vocês têm visto, não só no negócio de vocês, né, mas também no que você vê no mercado, Vini, como que vocês estão vendo que a IA, de fato, está conseguindo apoiar na performance dos times, né? Mas o que eu quero dizer não é naquela performance do cara jogar alguma coisa dentro do chat GPT e trazer um material pronto, né? Eu digo uma performance no desenvolvimento de pessoas, né? Uma performance em você ser mais assertivo com os times e as lideranças. Acho que eu posso comentar o que a gente tem visto e depois vocês comentam. Acho que a primeira grande mudança, assim, quando você tem a IA, os estudos mostram, e você também vê na prática, aumento da produtividade. E aí eu estou dizendo quando você coloca, por exemplo, a IA de uma maneira mais robusta, não iniciativas isoladas, mas você coloca ela numa área toda, ou de fato tem uma estratégia robusta por trás. Acho que tem um aumento da produtividade, e aí tem estudos que trazem o potencial desse aumento de produtividade, o ganho de PIB com esse aumento de produtividade, porque é aquela coisa mais básica que já está óbvia. Cara, vamos automatizar o que dá para automatizar. Mas, quando a gente fala do ponto de vista de desenvolvimento, uma trilha de aprendizado gerada por IA, baseado no meu gap de skills, isso é maravilhoso. Isso que o RH demoraria talvez um tempo para pensar e tudo mais, a IA já consegue me ajudar a fazer isso. Ou, por exemplo, Bruno, colocar um agente, e a gente tem, em caso disso, um agente que mapeia os skills do mercado, aponta quais são os meus gaps e depois me ajuda a chegar numa trilha de capacitação, levando em consideração lá o clássico 70-20-10, né? Experiências que são aprendizado formal, aprender com outros, aprender fazendo. Isso também dá um boom no seu desenvolvimento como colaborador. E outras coisas também para o dia a dia, que hoje também já algumas ferramentas já fazem, como, por exemplo, uma IA no seu PDI, para te ajudar a escrever um bom objetivo de desenvolvimento, uma AI que compila feedbacks que o seu colaborador recebeu e ajuda o líder a escrever um feedback legal sobre aquilo, porque aí ela faz uma varredura completa e já coloca para vocês ali os principais pontos fortes, pontos fracos. Poxa vida, poupou muito o seu tempo de ler todos os 20 feedbacks que ela recebeu e ter a sua... Mas você tem que ter um olhar crítico, porque às vezes também ela alucina e fala, fulano foi ótimo, mas foi colocado como ponto de desenvolvimento, melhorar a comunicação. Aí você vai atrás do feedback, aí você vai ler que teve uma reunião, que a pessoa deixou de se posicionar. Cara, isso não é um ponto de desenvolvimento super crítico. Aí volta naquele ponto que nós falamos do olhar humano para criticar. Tá bom, beleza, esse feedback não é bem assim. Então, acho que são alguns exemplos que eu gostaria de pincelar, mas as meninas são as experts aí na parte de RH. E na verdade, sim, eu acho que eu nem tenho elementos ainda para mensurar esses ganhos, tá? Assim, sendo bem honesto, porque a gente está usando essa tecnologia agora de cruzamento de perfis e de skills e trilhando essa jornada de upskilling necessária para cada um dos colaboradores. Provavelmente, ao final desse ciclo, né, de 2025, a gente já vai colher alguns dados importantes em termos de performance, mas eu acho que ainda é uma ferramenta que precisa ser aprimorada, porque nem sempre ela traduz em realidade o upskilling necessário, né? Então, eu até estava comentando com a Mari um pouquinho antes. Às vezes ela lê meu talent profile, por exemplo, é um exemplo que eu sempre uso. Eu tenho na minha mochilinha de bagagem 7 M&As nas costas. Não acho que esse seja um super skill meu e uma super habilidade. Pela minha função, eu fui obrigada a fazer parte de 7 M&As e eu tenho experiência nisso. Mas não é um super skill que eu tenho, que eu ponho uma habilidade que eu possa utilizar para outras coisas. E aí ele já capta ali, especialista em M&A. Gente, não, né, assim... Então, eu acho que ela vai precisar ser aprimorada, e só depende de nós também, ajudar nessa educação da AI para ela ser mais eficiente possível e aprendendo como que ela faz os cruzamentos corretos. Então, eu realmente acho que a gente ainda tem uma jornada para colher dados positivos de performance mesmo, de tradução de boa performance para a nossa organização. Eu acho que tanto o Vinícius quanto a Carol falaram
super bem, que a nossa expectativa é essa produtividade. E a produtividade em ganhar o tempo, a produtividade em ter o cliente mais satisfeito, quer seja o cliente interno, quer seja o cliente, né, externo, e a produtividade de o que eu estou fazendo diferente, como é que eu estou me liberando de um trabalho que antes era braçal e era mais burocrático, e provocando uma mudança dentro da companhia, dentro da minha área, porque agora eu tenho mais tempo para pensar fora da caixa, né? Então, para mim, produtividade é tudo isso. Produtividade eu estou sendo eficiente para entregar mais rápido aquilo que já vem mais pronto, com crítica, e me liberando para aportar muito mais conhecimento, muito mais provocações, que é o que a gente espera dos colaboradores. E esse ano, né? Esse ano foi um ano que nós colocamos muita energia para desenvolver dentro do produto pontos de conexão com IA, né? Então, tanto na parte de PDI, quanto na parte de avaliação de desempenho, uma série de coisas, né? E aí, o que você percebe? Né? É um pouco disso que vocês falaram. Então, não adianta você ter a melhor inteligência artificial do mundo, mas se não tem um feedback bem feito. Claro. Exatamente. Né? Se o feedback ele não se o feedback ele é verdadeiro, né, no sentido de não foi enviesado por um líder que gosta muito daquela pessoa, ou ao contrário, né, um líder que não gosta daquela pessoa, né? Então, como que você tira esse viés, né? E também, falando de PDI, né? Quantos líderes vocês têm hoje dentro da empresa que você olha um PDI que ele fez e fala assim, esse aqui é um baita de um PDI, que pode ser usado como um modelo, né? Para ser utilizado. Então, a gente fala muito de PDI também, mas eu vejo que tem muita gente com dificuldade de fazer um PDI, né? Que tenha realmente ingredientes que são para aquela pessoa, né? Que ele vai desde de cursos, que ele vai para questões comportamentais e que tenha de fato uma trilha, como você falou, né? Porque o PDI, na minha opinião, pelo menos, ele precisa contar uma história, né? E a história é como é que eu chego aonde isso daqui, que seja para crescer ou seja para resolver esses problemas aqui no meu feedback, né? E eu vejo e escuto muito essas reclamações no mercado também, né? Com pessoas que eu converso, né? De ter essa dificuldade. E por que eu tô contando isso, né? Porque a IA, obviamente, ela pode ajudar os líderes, tá? Como é que eu dou um feedback? Como é que eu faço um PDI? Mas tem uma coisa importante, Carol, que você comentou, que a Mari também falou em algum momento sobre isso, que é o seguinte: são modelos de negócio totalmente diferentes, com cultura totalmente diferentes, né? E um feedback, um PDI, uma avaliação 360, ela tem componentes da cultura do negócio. Como que você pega e coloca esses componentes da cultura do negócio dentro de uma IA para ajudar o cara a fazer um feedback? Então, porque você precisa dar um feedback baseado na cultura da empresa, né? Como que você faz isso? Né? Então, eu acho que esse também é um papel importante do RH, porque cultura é a praia dos RHs, né? E até fazendo uma pergunta aqui fora do roteiro, fora do script, né? Vocês estão vendo isso no mercado, né? Empresas se preocupando em como que eu treino, de repente, uma IA para aumentar a produtividade, para aumentar a assertividade, mas colocando esses ingredientes da cultura do negócio dentro da IA, treinando ela para isso? Sim, acho que tenho visto, inclusive, claro, tem empresas, né? Falar do mercado é muito amplo, mas esse é o grande diferencial quando você fala de GenAI, é porque você pode dar para ela elementos, tipo, olha, eu preciso de um feedback baseado aqui nos meus pilares de cultura, estão aqui os pilares de cultura, ela vai ler os pilares de cultura e vai te cuspir alguma coisa ali. Aí cabe a você falar, cara, isso realmente está com a linguagem que nós comunicamos, está com a linguagem que nós costumamos usar com os nossos colaboradores, realmente. Mas hoje, com o GenAI, é possível, tá? Inclusive, tem um caso curioso de uma empresa que fez um bot para traçar... Fez um agent, né, um agente de IA, para traçar os planos após a pesquisa meu Deus. De clima. Pesquisa de clima. Então ajuda o líder, ele joga lá baseado nos findings, né? Me ajuda aqui com o plano de ação. Poxa vida, poupa tempo do líder de pensar nesse plano. Mas
Claro, aí, de novo, volta o olhar humano, mas sim, possível. Então, agora uma perguntinha provocativa no bom sentido, gente. O que vocês gostariam que o RH de vocês estivessem fazendo daqui a um ano com a IA? Uau. Boa pergunta. Eu gostaria que ela já estivesse madura a ponto de nos fornecer instrumento suficiente de tomadas de decisões mais estratégicas. Uhum. Em que a gente pudesse já ter passado pelo processo adaptativo de substituição operacional e processual, né? Que eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade e, de certa forma, está limitado como nós trouxemos. E um outro elemento que eu quero, né, continuar frisando, que é a curva cultural é muito maior do que a curva tecnológica. Então, eu gostaria que a gente não só estivesse maduro do ponto de vista tecnológico, mas também maduro em termos de organização, aonde a gente já tivesse passado por uma transformação cultural e comportamental da nossa organização, a fim de que nossos profissionais estivessem habilitados a utilizar essa potência tecnológica que o mundo está nos oferecendo. Uhum. Boa. Boa. Eu acho que a gente está um passinho antes da Carol. Eu espero que daqui a um ano a gente tenha trazido uma eficiência de entrega de serviço para o meu colaborador e o time tenha sentido na pele que ele ganhou tempo para poder fazer coisas muito mais impactantes para o negócio de forma diferente, e que eles tenham todos se provocado e tragam coisas novas, né? Então, eu sinto que o time hoje fica muito sobrecarregado em fazer coisas que eu quero que daqui a um ano fale assim, caraca, isso aqui que eu perdia tanto tempo, a IA é minha parceira e agora eu posso provocar e trazer inovações para que a gente possa ter os dados mais assertivos, as provocações para tomada de decisão. Mas eu acho que eu ainda estou naquele passo de olha o quanto ela vai te liberar para você, de fato, contribuir com o cérebro e não com os braços. Perfeito. Muito legal. Muito legal. E, Carol, Mari, aonde que as pessoas podem encontrar vocês e, de repente, seguir um pouco do trabalho de vocês, aprender um pouco mais sobre vocês? Olha, eu sou ruim na rede social. Pode me encontrar lá no meu condomínio. Não, é verdade, eu sou super low profile na rede social, mas eu tô trabalhando aí o engajamento, LinkedIn, Mariana Costabile, e na rede social, Instagram, Mari Costabile, se não me engano. É low profile mesmo. Low profile. Eu pode me encontrar também no LinkedIn, Ana Carolina Chiavone Frias, tenho participado, né, de alguns fóruns externos, algumas palestras e workshops também proporcionados por hubs, né, empresariais que a gente tem tido bastante discussões sobre profissionais do futuro, sobre AI, futuro da remuneração, futuro de benefícios, são temas que têm me atraído bastante, né, para a gente não só eu poder contar um pouquinho daquilo que eu tenho como percepção, mas ter essa troca, né, assim, e para mim, essa troca de experiências e de expectativas tem sido muito, muito rica, então, também estou em diversos fóruns, geralmente eu divulgo no LinkedIn onde eu vou estar, então acho que é a melhor ferramenta mesmo. Bom. Ótimo. Gente, muito obrigado. Obrigado pela pessoal. participação de vocês, Vini. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pela participação. Segundo podcast conosco, né? Tô um co-host aqui hoje. Carol, obrigado novamente. Obrigada, Sei que foi um a agenda de prazer, vocês- foi a maravilhoso agenda é estar com super vocês. corrida. Obrigada. Obrigado. Mari, obrigado também pela sua participação, foi muito legal. Obrigada a vocês, foi um Pelas prazer. contribuições. E o mais legal, né, que eu acho que vale a pena dizer, assim, a gente falou muito sobre IA, falou muito sobre pessoas, falou muito sobre desenvolvimento, mas eu acho que, uma das principais mensagens
que ficou de hoje para mim é o seguinte: a IA é sobre fazer o trabalho braçal, né, para que as pessoas tenham tempo de fazer coisas de maior valor agregado. Nós não estamos falando sobre reduzir time, Não. nada disso. Né? Aportar mais valor. Exatamente. Então, é aquele receio que realmente, né, você vê, né, que não está na fala de redução de pessoas, está numa fala de gente. Vamos fazer o que agrega valor, né? Com Então, certeza. é perder um pouco do receio da IA, né, Vini? Sim, perfeito. Eu acho que, de novo, também não sermos inocentes, porque vai acontecer redução, mas essas pessoas vão também encontrar maneiras de se recolocarem no mercado, né? Fazer um responsible AI. Então, como é que a empresa pode ajudar essa pessoa a se recolocar mais capacitada, com skilling, upskilling, mas sem dúvida nenhuma. Não estamos falando de corte de pessoas, mas como é que o ser humano pode ser cada vez mais humano. Isso. É isso. Perfeito. É Boa. isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom.